E, doutora, o que é a carência mínima exigida para a concessão, então, do benefício por incapacidade? Então, essa que é a questão da carência é bem importante, porque é o número mínimo de contribuições que a pessoa tem que ter para ter direito à aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença. Então, em regra, são 12 meses de contribuição. O auxílio-acidente ele não precisa de carência, mas para ter direito ao auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, pelo menos 12 contribuições a pessoa tem que ter. Você falou que o auxílio acidente não tem essa carência. Não tem essa exigência, né? A gente tem outras hipóteses, né, de isenção dessa carência e estão relacionadas com causas de acidente de qualquer natureza, e pode ser um acidente de trabalho, né, um acidente comum. Nesses casos não exige, e se é relativo também a uma doença do trabalho, uma doença profissional, ou seja, que a pessoa adquiriu em virtude do trabalho, não precisa ter, então, esses 12 meses. E ainda temos uma lista de doenças que isentam carência. São doenças específicas. Quais são? Pode trazer para nós, quais são esses casos, então, é uma que não lista bem precisa ter essa grande, carência? mas nós temos, por exemplo, o câncer, né, que é a neoplasia maligna, cardiopatias, doenças psiquiátricas, né, que envolvam aí o sistema neurológico. Então, doenças que são mais graves, geralmente elas isentam essa carência. Muito bem. Então, esses são os casos que não precisa ter uma carência mínima, né, doutor? Então, Isso. Acidente a gente já viu. A pessoa começou a trabalhar no primeiro dia, sofreu um acidente de trabalho, ela já tem direito. Mesmo que ela... Desde o primeiro dia. Desde o primeiro dia. Ocorrem casos em que a pessoa deixa, então, de buscar esse benefício por acreditar que não teria? Acontece, né? Por entender que não estava contribuindo ainda, ou que recém iniciou, né? Estava no primeiro dia de trabalho. Temos o problema que, às vezes, as empresas não comunicam esse acidente de trabalho. Então, a empresa tem que comunicar para que ela... Sim, sempre quando for um acidente que aconteceu na empresa ou relacionado com a atividade, né? A empresa tem o dever de comunicar. E, doutora, é possível receber esse benefício mesmo que a pessoa não esteja contribuindo? Sim, é possível. A gente tem a exigência da carência, então, os 12 meses, mas isso pode ser isentado, né, em determinados casos, mas em todos os casos a pessoa tem que ter qualidade segurado, que é o que a gente chama, que é o fato, então, de estar contribuindo ou estar no período de graça, que é aquele período que a pessoa, mesmo sem estar contribuindo, mantém os direitos. Esse período, em regra, ele é 12 meses, depois que a pessoa para de trabalhar, ou estava recebendo o benefício, parou de receber esse benefício, em regra, ela mantém por 12 meses. Mas tem algumas exceções, né, doutor? E essas exceções aí que eu quero fazer o destaque para quem está nos assistindo, porque muitas vezes a pessoa está mais de 12 meses, está 2 anos, até quase 3 anos, Sim. E pensa que não tem mais direito. Traga, então, para os nossos telespectadores essas outras exceções. Perfeito. Esse período que a pessoa pode ficar sem contribuir e ainda ter direito ao benefício, ele pode chegar até 36 meses, ou seja, até 3 anos. Só que vai depender de alguns requisitos, né? Como eu falei, em regra, a pessoa mantém por 12 meses. Mas esses 12 meses, eles podem ganhar mais 12, ou seja, passar para 24 meses, a pessoa comprovando que estava desempregada. Isso ela comprova com o registro no Cine, o recebimento do seguro-desemprego, né? Comprovar Mas que ela tem que ter ido procurar um emprego. Ela precisa comprovar que é involuntário, ou seja, ela tentou voltar a trabalhar e não conseguiu. Uma negativa de alguma empresa Isso, que fez um processo é importante ter essa seletivo. comprovação. Então, guardar todas essas provas de que tentou trabalhar e não conseguiu. Fazer o cadastro lá no Cine, né? Se tiverem vagas de emprego, então tentar essas vagas de emprego para provar realmente que estava desempregado, mas não por vontade própria, né? Porque não conseguiu se reinserir. E a gente ainda vai ter mais uma possibilidade, ou seja, ir até 36 meses, né? Acrescendo mais 12 meses. Então, 3 anos. O máximo que a gente consegue, então, são 3 anos. E esses últimos 12 meses ainda consegue quem já teve pelo menos 10 anos de contribuição na sua vida laborativa. Esses 10 anos tem que ser de forma assim, ininterrupta, forma ininterrupta não direto, mas nunca ter passado mais de 12 ou 24 meses, essas situações que a gente está falando. Sim. Se a pessoa na sua vida já contribuiu mais de 120 vezes, né, que são então 10 anos,
ela ganha automaticamente direito a mais 12 meses. Isso sempre Esses vai 12 ter. meses, 24, 36 que o senhor traz, é para a pessoa solicitar o benefício. Isso. Não significa que ela, ao findar os 36 meses, ela vai parar de receber, é para ingressar com o pedido. Isso, se acontecer alguma coisa com ela, né, durante esses 36 meses, ela tem direito de solicitar o benefício mesmo sem estar contribuindo. Claro, depois disso, se acontecer alguma coisa, daí ela não vai ter direito. Antes de terminar os prazos, seja 12, 24 ou 36, ela precisa voltar a contribuir. Depois que ela perde, né, e aqui é importante também, passaram-se 12, 24, 36, dependendo do caso. Para voltar a ter direito, precisa contribuir por 6 meses. E esses 24 e 36 meses podem ser solicitados via administrativo Sim, ou sim. tem que entrar judicialmente? Não, Pode no- ser administrativo. No próprio INSS. Mas a né? pessoa tem que ter esse conhecimento, saber que tem o direito. O que acontece? Muita gente não sabe, ela vai observar que passou um ano, não continuou contribuindo, acha que não tem mais direito, e daí não faz o pedido do benefício. Então, aí é importante ter o conhecimento que, em determinados casos, pode ficar até 3 anos sem contribuir e ainda ter direito de pedir o benefício. Tu falaste sobre a pessoa voltar ao mercado de trabalho. Então, no caso de quem é trabalhador rural, é muito mais importante, então, que faça essa contribuição mensalmente. E isso o trabalhador rural, ele tem até a possibilidade de comprovar com a própria atividade dele, né? Então, ele pode produzir provas que desempenha atividade rural, e para o trabalhador rural vale a regrinha dos 12 meses também. Ele precisa provar pelo menos, né, 12 meses de trabalho rural antes da incapacidade dele. Então, ele também tem essa exigência da carência. E como que fazem essas provas, doutor? Geralmente, documentação como nota de produtos pré-venda. comercializados, né? Documento da terra, às vezes tem uma ficha no sindicato, né? A esposa, às vezes, não tem documentos no nome dela, pode usar documentos no nome do marido. Então, tem Aqui várias nós provas. falávamos sobre essa questão de comprovar a documentação para estar preparado para o momento de realizar a perícia, né, doutor? Sim. É um momento que eu concluo, né, conversando com o doutor Frederico, que o ideal é consultar um advogado previdenciarista antes de fazer, então, essa perícia na Previdência, porque daí já vai levar toda a documentação completa. O advogado terá condições de dar outra orientação para fazer uma consulta, um exame complementar. Ele poderá avaliar se o documento que a pessoa tem é suficiente ou se correrá o risco, né, de uma negativa lá da Previdência. Né? A gente sabe que, infelizmente, não é o costume da maioria das pessoas, mas isso pode fazer a diferença, porque o grande problema de indeferimentos de pedidos, né, de negativa, uma documentação médica que não está completa, que não fala exatamente sobre a incapacidade, com mais detalhes. Essas situações que a gente comentou, por exemplo, comprovar o desemprego, né, a pessoa não levar um documento comprovando isso. Na situação do trabalhador rural, não ter as provas da atividade rural. Isso, se a pessoa não vai preparada no dia da perícia, a chance de ser negada é muito grande.